Romanos, capítulo 8, versículos de número 1, que diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Só esse versículo. Vamos levantar a nossa mão ao céu, a nossa Bíblia. Vamos orar, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Amantíssimo Deus, amantíssimo Pai, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, em Tua santa e bendita presença, ó Pai, mais uma vez, meu Deus, nós nos colocamos para adorar, glorificar, Lamassu e Acandará, Suri Canta, Labaia, o nome santo, o nome poderoso, o nome glorioso do Senhor. Ó soberano Deus, abre, meu Pai, a porta da palavra, meu Deus, e fala comigo, conosco, fala com a Tua igreja, com os de perto, os de longe, meu Deus, fala de uma forma especial, de uma forma gloriosa, Senhor. Permita, ó Deus, com que a Tua palavra, ela entre no profundo da nossa alma, Senhor, e que ela venha, meu Deus, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda a reverência, a atenção à palavra de Deus. Tenho certeza e creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Muito aqui, Deus, o Senhor, Ele já tem falado ao nosso coração em cada oportunidade, em cada louvor que aqui foi entoado a Deus. Eu tenho certeza que mais o Senhor tem a falar por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, aqui o apóstolo São Paulo, ele escrevendo essa carta à igreja de Roma, e interessante aqui que ele escreve aos irmãos falando acerca da salvação, acerca da libertação, porque no capítulo anterior, aquele capítulo de número 7, ele falou acerca da forma a qual o pecado ele agia, aonde o pecado ele morava, onde ele habitava, como ele fala no capítulo 7, no verso 17, no verso 20, ele revela, ele fala que o pecado ele habita dentro do homem, ele não habita em outro lugar, em outra parte, ele não está lá só apenas no mundo, mas aonde há uma pessoa tricotômica composta de corpo, alma e espírito, ali dentro, então o pecado ele está habitando. E é interessante quando nós olhamos para essa palavra, ele vai falar aqui agora no capítulo de número 8, depois de falar da ação, da forma a qual o pecado, onde ele vive, aqui no capítulo de número 8, ele vai falar para nós que ele vai começar dizendo que, portanto, agora, ou seja, ele está concluindo o capítulo de número 7, agora ele vai falar de uma nova situação, dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há. Ele está afirmando categoricamente que não existe nenhum tipo de condenação para aqueles que agora estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que não há mais condenação, porque o que acontece, meus irmãos? É comum das pessoas virem para a presença de Deus, é comum da gente ter uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, do jeito que vivíamos quando nós não conhecemos Cristo, e nós então chegamos à presença de Deus, aceitamos Jesus, nos reconciliamos, talvez, ou nos batizamos, e então começamos a participar do corpo e do sangue do Senhor.
E então passa-se os dias, meses e anos, a gente ali naquela comunhão, naquela alegria, mas chega um momento que o adversário, como a Bíblia fala em 5:8 de 1 Pedro, que ele está ao nosso derredor, né, ali rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo esperando apenas um momento, só um pouquinho da nossa fraqueza, porque não existe super crente. Não pensa você que hoje você dá fogo puro, você vai dar fogo puro toda a vida e mais 6 meses. Queira Deus que sim, mas tem os altos e baixos da vida do homem de Deus. Todo mundo tem isso, não existe alguém que está no nível só toda a vida. Oxalá se tivéssemos, ou se conseguíssemos viver assim, mas não tem jeito. E veja que o nosso inimigo, ele é paciente, ele é estrategista, ele tem tempo. Ele não dorme, ele não cochila, como Deus também não dorme, não cochila, o nosso adversário também não. Então ele espera o momento da nossa fraqueza, ele espera uma oportunidade, ele espera uma brecha. E então nessa oportunidade que ele tem, da nossa fraqueza, ele vai lançar uma seta no nosso ouvido e vai dizer para nós: lembra o que você praticava? Lembra o que você fazia? Você hoje está na igreja, você hoje está vivendo essa religião, hoje você carrega a Bíblia, você prega, você ora, louva, enfim, e você acha que por você estar fazendo isso, você está livre da condenação de tudo aquilo que você fazia quando você servia a minha pessoa, quando você fazia a minha vontade. Você está enganado, você está sendo enganado. Tudo que você fez, você vai ter que dar conta, você vai pagar. Quando nós pensamos isso, quando nós ouvimos isso, vem aquela preocupação: meu Deus, eu estou servindo a Deus debalde, eu estou servindo a Deus em vão. Quer dizer, tudo que eu fiz, eu vou ter que dar conta. Há um preço a ser pago por tudo que eu fiz quando eu estava lá no mundo. Então, isso que a pessoa ouve, essa seta que vem na mente, no coração, o diabo usa alguém para falar isso para nós. Isso vai entristecer, isso vai abater, isso vai nos enfraquecer, isso vai tirar o nosso olho do alvo e vai fazer com que a gente comece a olhar para outros lugares, para a direita, para a esquerda. Vai fazer com que nós olhemos para trás, lembramos do mundo, lembramos das coisas que nós vivíamos. Se eu vou ter que pagar preço pelo que eu fiz, hoje eu estou aqui numa santificação, estou numa obediência, mas eu vou ter que pagar o preço da mesma maneira. Então, o que eu estou fazendo aqui? Talvez alguém aqui já pensou isso, talvez alguém aqui já ouviu o diabo usar alguém e falar isso para você. Não, você está aqui querendo 60, mas o que você fez lá atrás, você vai pagar. Vai dar um preço, você vai pagar, Deus vai cobrar. Aí então isso o quê? Isso balança a nossa santidade e vai fazer o quê? Com que nós então, já que eu vou pagar, eu estou na presença de Deus, eu vou pagar o preço da mesma maneira, então eu vou voltar para o mundo, eu vou viver a vida que eu vivia, eu vou pagar do mesmo jeito. Assim Paulo fala no capítulo 7 aos Romanos. E no capítulo 8, então, como eu disse, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui Paulo ele está garantindo, no capítulo 8, no verso 1, que se alguém aqui ouviu, se alguém está ouvindo hoje, ouviu hoje, ou se alguém ouvirá amanhã, Paulo está dizendo aqui para nós que, presta atenção, olha, não existe nenhum tipo de condenação para todos aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando o quê? Para nós,
fique tranquilo, fique em paz, porque não há condenação para quem agora vive em Cristo. O novo homem, a nova mulher que está vivendo em Cristo, que não anda mais na carne, mas que anda em espírito, esses estão tranquilos, esses estão em paz. Não há mais condenação, a Bíblia está garantindo isso. Paulo está dizendo que não tem condenação, mas uma coisa, ele está dizendo aqui para nós, para aqueles que andam segundo o Espírito. Ué, mas por que ele está fazendo isso? Porque, meus irmãos, tem dois tipos de crentes: aquele que anda segundo a carne e aquele que anda segundo o Espírito. Tem dois tipos de crentes. E hoje, se nós formos ver no contexto geral, hoje nós estamos andando mais segundo a nossa carne e não segundo o Espírito. E o que isso acarreta? Acarreta duas situações. A primeira, haverá condenação para aqueles que andam segundo a carne. Esses haverá condenação. Para quem anda segundo o Espírito, não existe condenação nenhuma. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Que nós podemos optar. Só que, meus irmãos, andar em Espírito é uma coisa que não traz para a pessoa, para o homem, para a carne, não traz galardão algum, não traz exaltação nenhuma, não traz status nenhum. E hoje as pessoas carnais, sanguíneas, o que quer é status, o que quer é exaltação, é glorificação. Só que andar segundo o Espírito não traz isso. Isso glorifica a Deus, não glorifica o homem. O homem quer ser exaltado, o homem quer ser reconhecido. Então, há esses dois caminhos, há essas duas situações que nós precisamos entender. A Bíblia mostra que nesse capítulo 8 nós podemos falar da libertação que há por intermédio de Cristo. Andar em Espírito são pessoas libertas. Pessoas libertas do mundo, libertas da carnalidade. Então o primeiro passo para nós é sermos libertos através ou liberto em Cristo. Eu posso dizer, eu sou liberto em Cristo, eu sou liberto através de Cristo. A igreja pode dizer, eu sou uma igreja liberta em Cristo. Eu fui liberta por Cristo, nós podemos dizer dessa maneira. Só que quando nós falamos, por exemplo, em libertação, nós vemos que Cristo, meus irmãos, Ele oferece não apenas uma libertação que é de uma consequência momentânea, que é de uma consequência temporária, que é de uma consequência cronológica. A libertação que Cristo Ele dá para nós é uma libertação dupla, é uma libertação que ela é completa e uma libertação que ela é eterna. É diferente das coisas da terra. A libertação da terra, ela é temporânea, ela é passageira, mas a de Cristo ela é completa e ela é eterna. Por isso que ele está dizendo, aqueles que estão em Cristo, que andam em Cristo, né, que estão libertos por intermédio de Cristo, esses não sofrerão condenação, os que andam segundo o Espírito. Então, um ponto que é necessário nós observarmos, que a primeira parte da libertação é a libertação da culpa e a libertação do poder do pecado, da culpa, daquele sentimento que fica dentro de nós, e a libertação das amarras do pecado que nos prende, porque, como eu falei, como está aqui, capítulo 7, 17 e 20, o pecado ele habita, ele mora dentro de nós. Então essa libertação de Cristo, ela nos liberta dessa amarra, nos liberta, né, dessa maneira a qual o diabo ele tem agido por intermédio do pecado na nossa vida. E veja, meus irmãos, que este capítulo 8, esse versículo 1, declara para nós que não há condenação
aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o que significa que a culpa e o poder do pecado não mais domina, não mais tem o poder na minha, na tua, na nossa vida. Isso nós vemos o quê? O poder que há na libertação de Cristo. É por isso que, um pouco aqui atrás, no capítulo de número 8, no verso 32 de João, o Senhor Jesus, ele escreveu dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36 ele diz: e se o Filho, que Filho? O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse poder de libertar está na pessoa de Jesus, e essa libertação é completa, essa libertação é eterna, não é uma libertação meia boca, não é aquela libertação que, peraí, eu estou fumando, não, eu estou sendo liberto, pronto, eu me libertei por si só. Você não vou pôr mais cigarro, eu juro, eu prometo, eu fiz ali um voto com o santo, não sei o que, não vou fumar mais. Beleza. Daqui a pouco, passa uma hora, meia hora, está ali se explodindo, está ali se estourando, está desesperado, está sem controle, o vento traz o cheiro da chupeta do cão, ele só falta voar no vento e ir ao encontro, e daqui a pouco a oportunidade que tem, ele acha uma bituca no chão, ele puxa, para ele a coisa mais satisfatória da vida, é chupar uma chupeta do cão. É prazeroso, só que essa libertação não é a libertação de Cristo, é Ele que está tentando se libertar por si só. Quando Cristo Jesus ele liberta, a pessoa pode chegar aqui, no seu nariz, na sua face, pode acender 1, 2, 3, pode fazer o que tiver que fazer. Jesus te libertou, você está liberto. Aquele demônio que estava sobre a tua vida, aquele demônio que tinha o prazer, que usava você como instrumento para alimentar, para satisfazer a vontade dele, foi repreendido. Jesus tirou ele da tua vida, e por isso então você está liberto, você está liberta, e agora você não vive mais para você não vive mais para o diabo, mas agora você vive para Cristo, e a vontade dele que vai prevalecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Calabassobe a candarábia, surimicanda labracheia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, diz assim: olha, porque o pecado, olha o que Paulo fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está afirmando: o pecado não terá domínio sobre vós. Então o que nós podemos dizer? Nós somos libertos. Cristo nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou. Só que para isso, o versículo 13 é interessante e faz nós refletirmos, faz nós pensarmos. Presta atenção: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então esse é o motivo que Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque agora nossos membros, porque agora o nosso corpo, nós não vamos mais apresentar o pecado, não será mais exposto, não será mais agora servido para o pecado, mas agora o nosso corpo, nossos membros será apresentado a Deus. O nosso corpo, o nosso membro agora vai servir a Deus, vai adorar a Deus. É por isso que aqui no capítulo 12 dessa mesma carta, ele diz no verso: rogo-vos
sois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Opa, então vamos apresentar o nosso corpo, nossos membros, a Cristo agora, como santo, porque agora nós conhecemos a verdade, e agora então nós vamos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o 2 ele conclui: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas das vezes nós dizemos: isso tem se alastrado de uma forma pandêmica. Digo dessa maneira, o pecado tem se alastrado de uma forma pandêmica, generalizado, crônico dentro da igreja, de maneira que, veja bem, os pastores já não estão tendo mais controle sobre as pessoas. Os pastores já não estão conseguindo manter mais o nível de santidade. Mas agora por que, meus irmãos? Por que não está conseguindo? Porque, vamos englobar eu, por quê? Porque a gente quer ver a igreja cheia, a gente quer ver gente entrando pelo telhado, pela janela. Quanto mais gente, melhor. Nós estamos preocupados com dívida, com o crescimento da igreja. Nós precisamos que tenha entrada na igreja. Nós precisamos que a igreja esteja saldo positivo. Então, quanto mais gente, mais saldo positivo, maior entrada haverá na igreja. A nossa preocupação é essa. Então, por haver essa preocupação, nós não preocupamos com o bem-estar espiritual das pessoas. Nós não preocupamos se as pessoas estão sendo libertas, nós não preocupamos se as pessoas estão se santificando, nós não preocupamos se as pessoas foram ou não vivificadas por Cristo. Nós queremos gente, nós queremos povo, quanto mais melhor. Nós não estamos preocupados com qualidade, nós estamos preocupados com quantidade. Nós estamos, Deus não. Deus se preocupa com qualidade. O negócio de Deus é qualidade, o negócio de Deus não é quantidade. Porque se o negócio de Deus fosse quantidade, jamais Deus destruiria o mundo antigo. Deus jamais iria separar Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, 8 pessoas. Deus talvez destruiria Noé, a sua família, os animais, e colocaria o resto, todo mundo dentro da arca, se ele estivesse preocupado com quantidade. Ele não estava preocupado com quantidade. Nos dias de Ló, a mesma coisa. Deus não estava preocupado com Sodoma, com Gomorra, com as outras cidades circunvizinhas. Deus não estava preocupado com a quantidade, com as milhares de pessoas. Deus estava preocupado com o justo. Deus estava preocupado com aquele que era reto, aquele que era obediente, aquele que era temente a Deus. Deus estava preocupado com Ló, Deus estava preocupado com a sua esposa, Deus estava preocupado com as suas filhas que eram puras, que eram virgens, que eram tementes, obedientes a Deus, no mundo corrompido. Deus não disse: Ló, fica aí com a sua família, eu vou arrancar todo mundo e vou te destruir com fogo e enxofre. Não! Deus se preocupou com qualidade. Deus tirou os que eram justos e destruiu o resto. Não pensa você que hoje vai ser diferente. Não pensa que hoje Deus está preocupado com a igreja cheia. Quem está em nós, Deus não está preocupado não. Deus não está e não está mesmo. Deus quer ver pessoas obedientes. Deus quer ver pessoas sinceras. Deus quer ver pessoas compromissadas com a sua palavra. Deus quer ver pessoas que andam em santificação, que obedecem, que procuram cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade dele, não a minha, não a tua, não a nossa, mas a vontade de Deus. E veja, meus irmãos, que
essa preocupação nossa da igreja está cheia. Isso tira, essa preocupação nossa tira aquilo que nós pregamos esses dias, semana retrasada, falando do capítulo 5 de 1 Coríntios. Depois, se os irmãos quiserem ver, está lá a pregação no YouTube, no Facebook, está lá. Nós pregamos acerca de 1 Coríntios capítulo 5, demos um ensinamento profundo, aonde que as igrejas hoje não praticam mais a disciplina, ninguém disciplina mais ninguém, e também não exclui mais ninguém da igreja. Não disciplina e não exclui. No capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo ensina acerca da disciplina e acerca da exclusão. Está lá, o ensinamento está lá. Não vamos entrar nos detalhes da pregação, se alguém quiser, veja depois. Mas enfim, quando há disciplina e quando há exclusão, há temor, há obediência, há uma diferença. Ah não, o que é isso? Se eu excluir, se eu disciplinar, não vai ficar ninguém na igreja. Ué, mas o que ficar vai estar de acordo com o que Deus quer, com o que a Bíblia quer. Adianta ter um monte, desculpa da expressão, e dar um chiqueiro de porco. Desculpa, ter um monte, está todo mundo rolando na lama. É adultério, é prostituição, é mentira, é bebedice, é ira, é contenda, é discórdia, é todo tipo de pecaminosidade. É todo mundo na ira com todo mundo, ninguém cumprimenta ninguém, é cada um por si, é Deus para todo, ninguém faz nada no coletivo, é tudo individual. Então, esse pensamento de não disciplinar, de não corrigir, isso é antibíblico. E são essas coisas que está fazendo o povo se distanciar da igreja. Paulo exortou, por quê? Porque dentro da igreja estava tendo um bacana, e esse bacana, não sei qual a posição dele, ele estava se relacionando com a mulher do próprio pai, com a madrasta. Estava ali no relacionamento ativo, tranquilo, a igreja, todo mundo sabendo, todo mundo feliz, mas o cara era amigo, o cara era conhecido, era colega, todo mundo ali. Paulo soube disso, ele falou: peraí, não existe, não há ninguém no meio de vocês, não há ninguém que tem capacidade de colocar esse camarada para fora, de excluir, de tirar ele da igreja, não há um homem sequer. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, que se nós, que temos a responsabilidade de administrar as coisas de Deus, nós não temos a capacidade de julgar uma coisa, uma situação entre irmãos, como nós julgaremos os anjos? Nós estamos sendo reprovados, nós estamos nos reprovando. Meus irmãos, ter dó é uma coisa e amar é outra coisa. O amor, ele suporta tudo. A dó não suporta tudo, mas o amor suporta tudo. Quando nós disciplinamos ou excluímos, é por amor, é para o bom andamento da obra de Deus, não é por ira, é por amor. Por amor à vida, por amor à pessoa, a Deus, e por amor à obra de Deus. Não é por ira, não é por ódio, não é para mandar para o inferno. Só que, voltando aqui, nós vemos que o poder, esse poder libertador que há em Cristo, não apenas ele tem o poder de libertar, mas ele tem o poder de perdoar e nos capacitar para viver uma vida nova, ou viver em novidade de vida, aonde o pecado ele não mais entrará, aonde ele não mais reinará em nossas vidas e nosso coração. Por quê? Porque verdadeiramente Cristo, ele nos libertou, ele tirou de nós a culpa e perdoou os nossos pecados. Então nós estamos limpos. Então esse primeiro ponto, libertação da culpa e do poder do pecado, está encerrado. O segundo ponto, libertação do medo do julgamento.
Nós falamos isso no princípio. Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo do julgamento. Que julgamento? O julgamento final. Eu tenho medo, eu estou servindo a Deus, mas vai que no dia do julgamento, diante do grande trono branco, peraí, Jesus nos libertou do julgamento final. Jesus, ele tem o poder. Meus irmãos, presta bem atenção, que o crente em Cristo, ele não precisa mais temer nenhum julgamento. Ele não precisa se preocupar com isso. O crente que anda segundo o Espírito. Pois a Bíblia mostra para nós, lá em Isaías 53:3, deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 53, no versículo de número 3, a Bíblia vai mostrar para nós que o pecado, o castigo, que ele deveria ser colocado no nosso lombo, o castigo que deveria vir sobre a nossa vida, ele foi sobre Jesus. 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E a parte B: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui a Bíblia está mostrando para nós, o profeta messiânico está mostrando para nós, que o que era para nós foi colocado sobre Jesus. E veja que essa situação agora, o medo, na verdade, do julgamento, ele é removido, ele é tirado. Por quê? Porque Jesus satisfez por completo a justiça do seu Pai, a justiça de Deus. Não ficou falha na obra de Jesus. O que Jesus fez foi completo. O Pai ficou satisfeito. Por isso que a Bíblia mostra no verso 10 do capítulo 53, que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, ou seja, tudo que Jesus fez foi plausível, foi agradável, foi honroso, foi maravilhoso, foi satisfatório aos olhos de Deus nosso Pai. A obra de Jesus foi completa, de maneira que nós, então, andando em espírito, não ficou nada para nós pagar. Jesus pagou tudo. Jesus, ele fez a obra completa. O terceiro ponto é a libertação da morte espiritual, que na verdade tem a morte da carne, a segunda morte, a morte espiritual, e a terceira, a morte eterna. Mas a primeira, a morte da carne, todos nós vamos passar. Mas a morte espiritual, quando se diz morte espiritual, se diz o distanciamento de Deus, aguardando um julgamento final, que aqueles da morte espiritual vão ressuscitar, como está escrito em Apocalipse, e vão se apresentar diante do trono de Deus para dar conta de todas as suas obras. É o que está escrito lá, do verso 11 ao verso 15, lá em Apocalipse. Então veja que quando fala em morte espiritual, Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 1 e 5, Paulo explica que antes de estarmos em Cristo, nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados. É isso? Capítulo 2, deixa eu ver aqui, Efésios. Deixa eu ler com você. Efésios 2, do verso 1 ao 5, ó. E vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós estávamos também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre aspas, pela graça sois salvos. Queridos irmãos, estávamos mortos nos nossos pecados, éramos filhos da ira, estávamos mortos aguardando uma ressurreição para o julgamento, para o acerto de conta, onde não teríamos um advogado, nem o advogado teria acesso a não ser um acusador. Pastor, mas a Bíblia não diz lá em João: filhinhos, não pequeis, se porventura vós pecais, tende junto ao Pai um advogado, o qual se chama Cristo. Pastor, não tem advogado que se chama Cristo? Sim, mas aqui está dizendo filhinhos, está dizendo aqueles que são filhos de Deus. Olha a forma amorosa que Cristo fala: filhinhos, que João fala: filhinhos, queridos, pequenos na fé, não erreis, mas fique tranquilo, se vocês errar, junto de Deus tem um advogado que é Cristo justo. Fique em paz, Ele tomará a causa de vocês e apresentará ao Pai. Fica tranquilo, no dia do julgamento final, na ocasião aqui desse julgamento, Cristo não estará lá como advogado, Ele estará lá como um juiz sem misericórdia, porque vai haver ali um momento de acerto de conta. Nós não teremos prova, nós não teremos um advogado, nós não teremos como contestar. Por quê? Porque nós vamos ser julgados segundo a reta justiça, nós vamos ser julgados segundo a verdade, segundo a lei. E se nós transgredimos a lei, se nós passamos do vermelho, se nós entramos na contramão, se nós fizemos tudo errado e temos consciência que nós erramos, qual é a prova que nós vamos apresentar diante do juízo que nós estávamos certos? Quais são as provas se nós estamos errados? As evidências estarão todas diante de Deus. Cada culto que nós cultuamos, cada palavra que nós ouvimos, cada convite que o ser humano ouve, que é feito, ele diz: hoje não, deixa para amanhã, deixa para outro dia, quer aceitar Jesus? Hoje não, eu não estou pronto. Tudo isso está diante de Deus. Como que você vai dizer para Deus naquele dia: Senhor, eu não tive oportunidade? Tudo isso vai estar diante de Deus. Você vai mostrar: você teve 10, 20, 30, 100, 1000 convites, todos você negou. Você teve oportunidade, você conheceu a palavra, alguém te deu um ensinamento, você ouviu, alguém explicou, mostrou, você entendi, a pessoa virou as costas, você continuou no erro, você ignorou. Como que você quer ser absorvido? O que você tem a dizer? Meus irmãos, só pode com a verdade, somente a verdade. A mentira não prevalecerá diante do juiz de toda a terra. Então, observa bem uma coisa, que então nós estávamos espiritualmente mortos, porém através da obra de Cristo fomos vivificados. Eu sempre falo isso aqui: ser vivificado é ser tirado da morte. Jesus nos tirou da morte, Ele arrancou nós da morte e nos trouxe para a vida, para agora nós vivemos não mais para nós, mas vivemos para Ele, para Cristo. Pois a condenação que em Romanos 8:1, aqui nos diz, ela remove, e é a condenação da morte espiritual
que é a separação eterna de Deus. É uma separação eterna, que não haverá outra oportunidade. Então, meus irmãos, nós precisamos nos enquadrar cada dia mais em Cristo, nos achegar cada dia mais a Ele. Nós precisamos cada dia mais procurar andar em espírito, fazer a Deus, para Deus o que é correto. Porque naquele dia nós vamos dizer: Senhor, não é que estava difícil, Senhor, não é que eu queria. Não, você queria fazer a tua vontade, não a minha vontade é diferente. Meus irmãos, a vontade de Deus é totalmente oposta da nossa vontade. A vontade de Deus é que nós oramos noite e dia. E quem é de nós que quer orar noite e dia? A vontade de Deus é que nós andamos em santificação contínua. E qual de nós que queremos andar em santificação contínua? A vontade de Deus é que nós vigiamos em todo tempo. Qual de nós que queremos vigiar em todo tempo? Nós procuramos fazer um pouquinho, mínimo ou nada para Deus. E naquele dia nós vamos ter que dar conta, pode ter certeza disso. Nós não vamos escapar diante de Deus, se nós andarmos segundo a carne. Veja bem, segundo o Espírito não haverá condenação, mas segundo a carne nós vamos passar pelo julgamento. A condenação, ela foi removida, e a vida agora ela pode ser vivida numa vida plena. Ela pode ser vivida numa plenitude, na comunhão entre o crente liberto, entre o crente que recebeu a libertação de Cristo. Ele pode viver uma vida plena de libertação, porque ele tem a paz, ele tem a certeza que nenhuma condenação há nele. Por quê? Porque ele está andando segundo o Espírito. Ele está procurando viver como Deus quer. Ele não está agradando X, Y, ele não está agradando W, ele não está agradando, ele está fazendo a vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, que quando nós fazemos a vontade de Deus, aqueles que estão ao nosso redor, que andam segundo a carne, ele nos odeia, ele nos apedreja. Por quê? Porque nós estamos procurando viver como Deus quer. Nós não estamos vivendo como o mundo quer. Nós não estamos vivendo como as pessoas querem. Nós estamos procurando viver como um exemplo. Por que o Senhor Jesus era odiado? Por que as pessoas rangiam o dente? Por que procuravam apedrejá-lo? Por que procuravam lançar ele do precipício abaixo? Por que qualquer momento eles queriam arrumar meio para matar Jesus? Por quê? Porque Jesus veio para cumprir toda a vontade de Deus. Jesus era manso, ele era humilde, ele era simples, ele estava ali para fazer o querer de Deus unicamente. Ele não estava ali para fazer a vontade dele, nem a vontade das pessoas. Aí eu pergunto: nós estamos fazendo a nossa vontade? Nós estamos fazendo a vontade das pessoas? Ou nós estamos fazendo a vontade de Deus? Queira Deus que estejamos fazendo a vontade dele, porque as outras duas nós estamos reprovados. Se nós estivermos procurando fazer a nossa, nós estamos reprovados. E se nós estamos querendo fazer a vontade das pessoas, nós estamos condenados. Pior ainda. Então, meus irmãos, independente da quantidade, independente do que diz, vamos procurar fazer a vontade de Deus. Vamos chamar a atenção de Deus, que os olhos de Deus se voltem para nós, que o Senhor Deus olhe e diz: esse é o servo, né, em quem eu me agrado, esse é o servo, né, que eu me compadeço, esse é o servo que chama a minha atenção, esta é a serva que é o exemplo, essa é a serva, é o servo que foi como Noé nos dias de Noé, que procurou fazer, que fez, que está fazendo a diferença nesse mundo corrompido. Deus está procurando pessoas assim. Deus, o Senhor, Ele está procurando homens dessa maneira. A primeira foi a libertação em Cristo. O segundo é nós temos a segurança da salvação. O que é ter segurança da salvação? A segurança da salvação é um dos temas centrais aqui de Romanos capítulo 8. Quem já leu esse capítulo 8 vai entender que esse capítulo é o capítulo que traz essa segurança acerca da salvação para nós.
Paulo ele garante que em Cristo Jesus a nossa salvação está segura. Se tivesse sobre Paulo, se tivesse sobre a igreja, nós poderíamos oscilar, mas ela está segura, ela está garantida por intermédio de Cristo, não por causa das nossas boas obras, mas pelo poder e pela promessa plena do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus ele fez uma promessa, e Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Então veja que o primeiro ponto acerca da segurança da salvação é a obra de Cristo, ela é completa. Nós já falamos isso no capítulo 53, verso 5. Toda a obra de Cristo ela foi completa, não teve nada que Cristo fez, que Ele não fez por completo e alguém teve que refazer ou continuar. Certa feita levantou um homem, um sectarista aí da Coreia, conhecido como Reverendo Moon. Alguém já ouviu falar acerca dele? Homem muito rico, tem igreja aí, toda a maioria das igrejas fizeram aliança com ele. E esse Reverendo Moon, ele diz que ele recebeu uma visão, um sonho, um arrebatamento, coisa do gênero. Teve ali uma teofania, e ele então viu Jesus, Cristo se manifestou a ele, e diz para ele que ele precisava concluir aquilo que Jesus não concluiu, ele precisava fazer aquilo que Jesus não fez. E então ali supostamente ele recebeu um poder, uma autoridade, alguma coisa de Cristo, disse ele, para continuar a obra. E assim então ele tem feito por toda a terra. Só que quando nós olhamos o capítulo 1 do apóstolo São Paulo, quando ele diz aos Gálatas, ele fala que se porventura se manifestar um anjo de luz, e esse anjo de luz anunciar outro evangelho além do que já foi oferecido por Cristo, que esse anjo seja anátema, que ele seja maldito. O apóstolo São Paulo disse, ou até mesmo um de nós, ou até eu mesmo, se eu anunciar outro evangelho a vocês, além desse que já foi anunciado por Cristo, que eu ou outro que se levantar seja anátema, talvez seja maldito. Então, por que Paulo está dizendo isso? Para nós não crermos num sonho, numa visão, na aparência de uma teofania do anjo, ou enfim, para nós não cremos nisso. Por quê? Porque Paulo fala em 2 Coríntios 11, que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, ele tem os seus ministros. Então, ou seja, Paulo está mostrando para nós que o diabo, ele pode nos iludir, ele pode nos confundir e nos oferecer um novo caminho. Ele pode nos oferecer um outro livro, ele pode nos oferecer uma outra história diferente desse aqui, e vai nos persuadir para nos levar para um atalho. Esse atalho vai nos levar ao inferno. E é interessante, meus irmãos, como que o que é errado prospera rápido. Os sectaristas prosperam rápido, tudo para eles acontece rápido, constrói rápido, compra rápido. Veja ali naquela igreja que construíram ali, ela rapidinho levantou a igreja, comprou um lote, está ali. Tudo é rápido, acontece rápido, e cresce rápido, enche rápido. É impressionante como que as pessoas conseguem dar crédito à mentira, acreditar no engano, naquilo que é fora da Bíblia. Agora, quando você mostra, é a Bíblia, é a palavra de Deus, está aqui, ó. Jesus está operando por sinal, Jesus está operando por prodígio, por maravilha, Jesus está manifestando a glória dele, a pessoa,
Hoje não, não dá, enfim. Mas quando é a mentira, a pessoa veste a roupa, troca, muda de roupa, troca de Bíblia, pega a sacolinha, pega a revistinha e está lá. É impressionante, é como que a mentira, ela tem um poder de persuasão muito grande. Mas que nós não vemos dar ouvido a isso. Veja, a obra de Cristo era completa. Em João 19:30, Jesus ele diz lá, tudo está consumado, o famoso tetelestai, tudo está consumado. Ou seja, Jesus está dizendo que tudo que o Pai confiou a ele para ele fazer, ele fez. Nada ficou por fazer. Ele fez o que tinha que ser feito. E detalhe, meus irmãos, a obra de redenção, ela foi totalmente cumprida lá na cruz do Calvário. O que Jesus tinha que fazer, ele fez. A obra foi completa. A obra redentora. Não há mais nada que possa ser acrescentado à salvação que Cristo nos deu. E isso nos dá uma segurança, pois a nossa salvação, ela não depende mais de nada. A nossa salvação agora é pela fé. É crer, eu creio, estou lutando por isso, amém. Não, você tem que orar 100 Pai Nosso, você tem que orar 500 Dona Maria, você tem que fazer isso, tem que fazer indulgência, meus irmãos, não existe isso, a salvação é pela fé, acabou. O preço já foi pago, eu creio na minha salvação, ponto final. Fala quem quiser falar, apedreja quem quiser, é pela fé, eu creio, amém, eu estou no céu e acabou, ninguém tira isso do meu coração. Mas será? Vai que, será que... Não é brincadeira não. Se você tiver dúvida da tua salvação, você está arriscado a qualquer momento cair no lamaçal. Veja, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 38, 39, aqui do capítulo 8, Paulo ele reitera essa segurança e ele deixa claro para nós lá. Ele fala que nem a morte, ele diz que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso aqui é uma segurança. Ele está dizendo que nada pode, nada, o que você pensar, nada pode nos separar. É algo, meus irmãos, que está ali fundido, que não tem como separar. Por mais que você pense, por mais que você tente pensar alguma coisa, não tem. Não tem como. Por isso, igreja, essa segurança da nossa salvação, ela está firmada no amor imutável, ou no amor imensurável que há em Deus, aonde ele diz no capítulo 3, no verso 16, que o Senhor Jesus fala por intermédio de João, que Deus ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aqueles que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós, pela nossa vida, é um amor imensurável, é um amor que um amor que não tem preconceito, um amor que não faz acepção, um amor independente de qualquer coisa, ele nos ama. Se nós somos alto, baixo, se nós somos magro, robusto, se nós somos branco, negro, se nós somos amarelo, vermelho, não importa, homem, mulher, não importa, ele nos ama por igual. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui em 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele diz que nem a carne, nem o sangue, nem a corrupção e nem a incorrupção herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Então, por que Jesus ele ama a todos nós? Ele ama a nossa alma. A alma, ela não tem sexo. A alma, aqui nós vemos cor, nós vemos diferença. A alma não tem isso. A alma, ela é preciosa aos olhos de Cristo. Cristo, ele fez tudo o que ele fez
por amor à nossa alma, não é a nossa carne, por amor à nossa alma. Então, que nós venhamos, meus irmãos, nos alegrar, né, por essa situação, por esse amor. E o último ponto que eu vou falar aqui, já encerro, é o selo do Espírito Santo, que está em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Este selo, né, Paulo ele ensina que os crentes eles foram selados com o Espírito Santo de Deus. E este selo, ele é a garantia da nossa herança, até que ela seja plenamente recebida. Então todos nós que aceitamos a Cristo, todos nós que procuramos o rito segundo a palavra de Deus, o batismo, a ceia, a santificação, a obediência, nós recebemos esse selo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E Jesus ele diz que esse Espírito, cujo nome é o Consolador, ele vai estar, ou ele estaria conosco, não numa ocasião, numa oportunidade, ou momentâneo, enfim, Jesus não disse isso. Ele diz que o Consolador, o outro Consolador, ele estaria conosco, ele estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a garantia que ele dá para nós, que todos os dias ele estaria conosco, não dentro da igreja, das quatro paredes, mas habitando em cada um de nós, que somos o templo, a morada do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é algo que alegra a nossa alma, é algo que, por exemplo, este selo nos dá segurança, essa segurança que eu, você, nós, cada indivíduo, ou individual ou no coletivo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. É o selo, sabe? Aquele gado lá na fazenda, que está lá marcado com a inicial, com o símbolo do fazendeiro, que qualquer pessoa que pegar o fazendeiro olha e fala, isso aqui é meu, tem o meu sinal, está aqui. É o sinal que algo é dele. Você tem a placa do teu carro, está no teu nome, é sinal que aquele carro te pertence. É o selo que está ali nele. Você tem o RG, é o selo que você tem uma identidade, que você é o fulano de tal, que você tem o teu pai, a tua mãe. Nós temos esse selo, o Espírito Santo, que diz que para qualquer um no mundo espiritual, que nós temos um dono, que nós temos um proprietário, que nós pertencemos a alguém. Esse alguém é Deus, o Todo-Poderoso. É algo que o mundo não tem. O anticristo ele vai precisar colocar esse selo, o anticristo vai colocar esse sinal naqueles que são dele. Mas nós já temos o sinal, nós já temos esse selo chamado o Espírito Santo de Deus. Esse selo que foi colocado em nós e que ele completará a obra que começou em nós, a obra que foi iniciada. Que Deus, amados e queridos irmãos, abençoe vossas vidas em Cristo. O tempo, as horas foram embora. Eu tenho certeza que essa palavra ficou esclarecida aos irmãos, aos ouvintes, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoá-los e as palmas bem alegre, exalta e glorifique o nome do Senhor. Bem alegre para Jesus.